Oi, gente linda! Está no ar mais um programa Espiritismo Sem Mistério. E sem mistério mesmo, se a gente pensar que ontem foi finados e todo mundo está aí nesse momento saudoso dos pais que já partiram. E hoje a irmã Eliana vai trabalhar o capítulo Honrai Pai e Mãe. A gente vai conversar mais sobre isso. Para você que está em casa, você pode acompanhar através do 0 Operadora 11 99643 3827. 99643 3827. Você pode também acessar através do facebook.com/TV Mundo Maior. Lembrando que no Facebook você pode se inscrever, você pode compartilhar a nossa live agora ao vivo aí da sua casa e você pode interagir com a gente a partir da live. Você pode acessar também pelo site tvmundomaior.com.br. No site tem toda a grade de programação da irmã Eliana nos últimos anos, que ela vem estudando e divulgando o Evangelho segundo o Espiritismo a cada 15 dias, terça-feira, às 16 horas. Para você que está chegando agora e está assistindo offline, a gente também agradece a comunidade do YouTube, que assiste depois, que compartilha, que manda por WhatsApp, que se inscreve no canal, que tem aquele sininho para estar acompanhando a gente de pertinho aí da sua casa. E hoje o tema é o seguinte, olha qual é a pergunta. Quem são meus verdadeiros irmãos? Então, dentro do capítulo Honrai Pai e Mãe, quem são meus verdadeiros irmãos? Passo para desse capítulo Honrai Pai e Mãe, que para quem está em casa, você abre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 14, Honrai Pai e Mãe. Irmã, bem-vinda, uma linda tarde, passo a palavra à senhora, que a gente possa ter uma tarde abençoada estudando esse capítulo tão lindo. Obrigada, Aninha. Gratidão a toda essa equipe que prepara o nosso encontro quinzenal. Temos a oportunidade de estudar, e é algo que Allan Kardec nos pede, sempre observar, voltar àquele ponto, refletir. Não é uma doutrina ou um corpo de ideias que possa ser, vamos dizer, né, ficar fechada, porque ela é muito aberta e cada vez que você lê, você descobre algo novo, você observa algo novo, vê algo novo ali dentro, né? E não é que não estava ali, a gente não viu, porque nós crescemos, nós evoluímos, nós mudamos, nós nos transformamos, e é natural que, conforme nossa maturidade, a nossa maturação nos estudos espiritistas cristãos, ou os espiritistas, espiritualistas, seja o que vier, né, que você se atrai através de intuições ou intenções que cheguem de aprender mais, né, somando sempre, maturando sempre, você volta ao texto e rever sob novos prismas. É maravilhoso isso. A doutrina espírita tem esse gancho, esse encantador. Ele nos encanta porque você vai lendo e descobrindo novas coisas. Passa 2, 3 anos, vai ler, descobre novos conceitos. Aquela carta eu já li tantas vezes, mas agora ressaltou aos meus olhos. Estou madura para ver. Então é um texto como 1001 Noites, né? Vai saindo coisas, é um conto atrás do outro, um conto atrás do outro, e você vai crescendo. Agradecemos aos nossos anjos tutelários, ao grande Espírito André Luiz, à Fundação, aos médiuns de base que sustentaram na monotonia dos dias, na luta cotidiana, mantendo essa instituição maravilhosa, que recebeu essa missão tão grandiosa do ide e pregai. E a comunicação é essencial. O Cristo, no final, na sua jornada final, despedindo-se dos discípulos, disse isso: 2 a 2, ide e pregai. Ou seja, levai a palavra, contai. Ela não é para ser guardada para você, é para ser transformada em vida e testemunhada ao redor do seu convívio, etc., né? É para você caminhar. Então, agradecemos os irmãos que já partiram da Fundação André Luiz e que são responsáveis, né, pela sua fundação, que estiveram lá na base, no primeiro dia de atendimento, na abertura, na primeira sala, no primeiro passe, na primeira, sabe, pessoas que talvez já tenham partido, né? Tem tantos anos, né? Acho que 70 anos ou 90, não sei, não me lembro agora exatamente, mas a gente, como diz Allan Kardec, a gente faz a nossa honra
aos vivos, né, fundantes desse corpo maravilhoso, fora aos vivos que estão do lado de lá já e que são os que idearam, né, trouxeram a ideia desse instrumental maravilhoso de atender as crianças, os homens, aqueles que nascem, não é, com as deficiências, para esquecimento de lutas atrozes e difíceis que vem fazer no planeta. Então, aqui estamos nós com um capítulo maravilhoso, e a primeira parte dele, Allan Kardec falando, Ana Ariel, e a pergunta, né, quem são os meus verdadeiros irmãos, vem de Jesus, porque é uma frase de Jesus. Quando Maria e os seus filhos, os irmãos de Jesus, vão procurar Jesus para prendê-lo, porque ele está perdido de espírito, né? É a narrativa evangélica, né, dos evangelhos. Ele diz, mas eis quem são meus verdadeiros irmãos, né? E ele então cataloga os verdadeiros irmãos. E dentro desse capítulo, estudando desde a primeira pergunta que entramos nele, sobre os conflitos familiares, agora nós vamos aqui olhar no penúltimo parágrafo desse texto, antes de entrar as instruções dos Espíritos, sempre tem um comentário de Allan Kardec, uma citação de Jesus, comentário de Allan Kardec e as instruções, né? Nesses 3 momentos, né? Tem uma coisa aqui que se reúne, depois vem, e só temos uma comunicação de um Espírito que justamente é Santo Agostinho, em Paris, 1862, Kardec escolheu esse texto longo, maravilhoso, que explica muito das coisas quanto àquela pergunta dos conflitos familiares. Todos temos. Mas aqui ele vai dar um ponto para nós muito importante, né? Pega seu lápisinho bonito, importante, olha o livro, né? Abre, risca, põe, né? Porque ele fala aqui de 2 tipos de famílias. E nós precisamos nos orientar que os conflitos familiares estão dentro desses 2 tipos de famílias. Não é? Conflita, que é a própria história do Cristo. Os seus irmãos temeram por ele e viram que ele estava para ser perseguido, que o próprio egrégora, né, do judaísmo estava contra, por amor, né? A gente imagina que seja um ato de amor, preservá-lo, né? Então queriam prendê-lo, queriam tirá-lo da sua missão. E ele tem, então, aquele discurso maravilhoso, quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos? O Cristo disse, né, eis meus verdadeiros irmãos. Então, vamos lá. As primeiras são duráveis, diz aqui o Evangelho, se fortalecem pela purificação dos espíritos, através das diversas migrações da alma. Nossa, eu te conheço, parece uma irmã. Nossa, parece mais que mãe minha me cuida. Sabe? São sentimentos empáticos, naturais, acumulados ao longo de muitos evos, onde você conviveu com aquele espírito e tem por ele, então, uma similitude de sintonia, de encontro, não é? As palavras dele, para te corrigirem, não arranham, como arranha muitas vezes lá da família sanguínea, aquela família que ele chama, que é a segunda a família, que são as dos laços, frágeis como matéria. Então, são as famílias consanguíneas, não as famílias espirituais. Quem foi prender Jesus? Foi a família consanguínea, não a espiritual. A espiritual estava ouvindo ele, estava lá com ele, né? Trabalhando ao lado dele, os apóstolos, os discípulos. Na época tinha 72, né? Depois é que vai arrefecendo as lutas e, por temor, família, cada um com a sua razão, caminhou por outros caminhos, ele ficou com os 12 finais, né? Frágeis como matéria se apagam com o tempo e com frequência se dissolvem moralmente desde a vida presente. Né? Mas vejam, para que eu cresça espiritualmente, eu preciso passar por essa família sanguínea, porque aqui é que eu estou presa. Aqui é como se fosse um cárcere pequenino, né? Com momentos bons, maravilhosos, e momentos angustiantes e difíceis, dolorosos. A gente oscila, né? Não é verdade? Você entra numa coisa assim difícil com a família consanguínea. As coisas doem, depois param de doer, vão e vêm, porque justamente são laços que vão passar. São seres com os quais você conviveu, que você tem que ajustar o perdão, né? Então, Eurípides Barçanufo nos traz um comentário muito bonito no final desse livro, porque ele fala assim, né? Os conflitos familiares são estudados à luz do fundamento espiritual das reencarnações.
E sob esta ótica, os campos de força psíquica emocional, encontrados na família pelos espíritos encarnantes com missões definidas, são campos energéticos criados por eles mesmos. Assim, depreende-se que encontrarei pais que são espelhos do pai ou da mãe que existe interiormente em mim, espelhos de minha alma. A partir desta máxima espiritista, entramos em um campo de unidade entre a teologia e a psicologia, ou entre, podemos chamar, a fé e o psiquismo. Encontramos uma terapêutica espírita. Olha que lindo, aqui ele já lança o conceito da terapêutica espiritual, ou espírita. A contribuição da teologia para a psicologia se transforma em uma via de reformulação da alma, de reeducação do ser. Ele passa a olhar os fatos familiares amargurados, conflitantes, como parte de sua própria história. Toda uma psicologia acusatória, referendando o outro como o meu inferno e o meu algoz, aqui ele está fazendo aquela grande lógica que houve, né? Um grande pensador francês disse isso: o outro é o meu inferno. E quando eu olho um jardim e tem alguém lá, ele está me roubando o jardim já não é mais só meu, chama existencialismo. Nós estamos um pouco prisioneiros do existencialismo, sem saber que isto, né? Jean-Paul Sartre, ele olha para isto, e é uma verdade, você se incomoda com o outro atravessando a sua paisagem. Ele não vem trazer amor, ele não vem trazer notícia, ele vem te tirar coisas, não é? É uma cosmovisão perigosa, egoística, não é? Por quê? Porque você não está dentro dos laços de famílias primeiras duráveis que se perpetuam. Você está na família consanguínea, né? E aí vem, se transmuta em uma psicologia de gratidão. Então, uma psicologia de acusação, de vitimação, transforma-se em uma psicologia de gratidão. Lembre que Revista Espírita era um jornal de psicologia, né? Jornal psicológico, né? De estudo, era uma revista psicológica para tratar o nosso psiquismo. Kardec já havia pensado nisso lá na fundação da doutrina, instruído pelo Espírito de Verdade, né? O outro, meu espelho salvador, aí eu não vejo o outro como um intruso, eu vejo o outro como um espelho salvador a indicar-me quem sou e apontar-me superações. Por isso que se dissolve. O que você tem que aprender ali, não é? Dissolve em você o que estava prisioneiro e te liberta para a família de encontro espiritual que vai ser o futuro. Diz aqui o Evangelho: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe, estando com eles, ele generalizou o ensinamento, o que não implica de forma alguma considerasse que sua mãe corporal nada significasse como espírito para ele e que não sentia senão indiferença por ela. Não, nada disso. Sua conduta em outras circunstâncias provou o contrário. Ele tinha por ela, né, uma obediência, nossa, maravilhosa. Transformou água em vinho devido ao pedido de Mãe Santíssima, né, que a gente ama tanto, de Maria de Nazaré, de sua mãe, né? Aí ele vem falando aqui, Eurípides. Do contrário, teríamos a psicologia infiltrando no corpo doutrinário espiritista o perfil do acusador, expurgando a real gratidão ensinada pelo Paráclito. Como amar pais que maltratam, ou são negligentes, ou ainda amar filhos que dilaceram. As trágicas relações familiares vão ganhando um contorno psicológico de justiça e sabedoria que levam a alma a estados emocionais de gratidão. Então, em vez de eu me tornar vítima, eu agradeço. É quando você consegue fazer a conversão de algo que parece ruim em bem, né? É isso que André Luiz nos ensina em toda a sua literatura. Veja naquela relação conflitante, negadora e difícil o ser que você foi e saber que você não vai mais ser. Porque dói receber isto do mundo. Então, não vou mais fazer isto com ninguém. E já fiz, porque senão não viria para mim aquilo. Essa certeza que o princípio, né, espiritista nos traz é que nos leva e nos dá essa grandeza, né? E uma abertura para o perdão e o restabelecimento de vínculos. Uma psicologia condenativa e punitória é substituída por uma psicologia misericordiosa e esperançosa que salva e redime. Olha que linda. Porque você precisa despedir-se daquele ser dentro de você. Se nada daqueles seres que estão à sua volta tem com você, no sentido de valores, emoções, sentimentos, não é? Você vai fazer uma alquimia quase do conflito em salvação. Você vai fazer o oposto. Então, sim ou não?
Dentro do seu conflito familiar, você consegue estabelecer quem é o seu verdadeiro irmão? Conseguiu compreender isso? Sim ou não? Você consegue perceber quais pessoas da família são vínculos frágeis, como a matéria, que vão se dissipar, que você sente que vão se dissipar, e outros são eternos. São vínculos que são das diversas migrações da alma, gostos semelhantes, consenso, pacificação, acolhimento, é muito. A gente se sente, né, nadando em águas conhecidas. Quando que na família, pelos laços consanguíneos, e a família pelos laços da matéria, a gente está nadando em águas desconhecidas e por isso elas dão medo em nós. Vamos substituir o medo que está incluso nesses relacionamentos e por isso o medo, o que o medo traz? Defesa. O que o medo traz? Distância. O que o medo traz? N coisas que te afastam de quem você precisa se aproximar para se despedir. Pensa, você cada vez aprofunda mais esse abismo em vez de retirá-lo, fazer uma ponte com este ser, porque é ele que está segurando você aqui atrás da sua felicidade, do encontro com a família espiritual, dos verdadeiros irmãos. Então, a pergunta está aí, Ana. Vamos lá, passando para você a palavra, querida Ana. Se alguém já se manifestou, já se colocou, fez perguntas, excelente para nós. Gratidão por vocês estarem conosco. Até já. Oi, irmã. Tá me ouvindo? Muito lindo, né? Esse movimento de pensar que a gente tem uma família material e que a gente tem uma família espiritual. E que essa família material, esse laço sanguíneo tão importante de experiências tão belas, também vão trazer muito crescimento. A Verônica Farias, compartilhadora, acabou de compartilhar a gente. Gratidão, Verônica, por compartilhar. Boa tarde para você também. A Natália Servigni, boa tarde, querida. Gratidão por mais uma tarde juntas. Que vocês estejam bem. Muita luz em vossas famílias. A superfã, o superfã Rigol Nicolas, boa tarde, irmã Eliane e Anariel. Sou de Curitiba e estou acompanhando. Muitas bênçãos a nós todos. Abraços. Faialda Santos, também com a gente. Elaine Stronger, boa tarde, amigos. Ótimas terça-feiras. De Vila Carrão, São Paulo. Eniete Davi Furtado, parabéns pelo programa. Sou de Rio Pomba, Minas Gerais. Franciele Cabral, boa tarde. E a Natália Servigi fez uma pergunta. Por isso temos maior afinidades com alguns? Então a Natália trouxe essa pergunta. É por isso que a gente tem afinidade com alguns? E você que está em casa também pode acompanhar a gente. Não deixa de escrever, mandar seu WhatsApp e trazendo aí a sua comunicação, as suas dúvidas nesse tema tão importante. Quem são meus verdadeiros irmãos? E aí, irmã, até pensar, né, como a gente tem amigos do coração que representam essa irmandade de um lugar tão profundo, caminhadas de jornada, né? Então, quem sente essa relação? Sim ou não? Responde a nossa enquete. Isso mesmo, Ana. Quem são os nossos verdadeiros irmãos, né? Como disse Jesus, né? No sentido do que a nossa querida Natália trouxe. Sim, Natália, essa diferença de família sanguínea, essa separação que Allan Kardec traz aqui, que depois Santo Agostinho vai aprofundar, que será na próxima quinzena, iremos estudar a ingratidão dos filhos e os laços da família. Né? Nós vamos pegar aqui a coisa muito importante, porque o Evangelho é aberto com a gratidão, né? Nós fazemos esta leitura maravilhosa aqui, não é verdade? Estamos aí fazendo essa maravilhosa leitura hoje, né? No finalzinho aqui de todo um texto que veio. Quem é minha mãe? Quem são meus pais? Olha, meus irmãos, né? Olha, tendo Jesus entrado na casa, a multidão novamente se aglomera. Olha, a tal ponto que eles nem sequer podiam tomar a refeição, né? Aí os seus parentes vieram para detê-lo, pois diziam, ele perdeu o espírito, ou o juízo. Chegam sua mãe e seus irmãos, e estando lá de fora, eles o mandaram chamar. A multidão estava sentada, né? E ele lhes responde, quem são minha mãe e meus irmãos? E percorrendo o olhar com que estavam sentados à sua volta, a gente até imagina, né? Jesus olhando aqueles que estavam ouvindo ele. Eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão,
minha irmã, minha mãe. Olha que lindo. Aí ele vai fazer, né? Parece estranho, o Kardec coloca tudo isso aqui. Entramos no laço de família, parentesco corporal e parentesco espiritual. Esta passagem é o parentesco corporal e o parentesco espiritual, justamente. Quem são os nossos verdadeiros parentes, entes, né? Que são nosso par. Se você decompor a palavra parentesco, né? Da par, não é? E o ente é o ser. Que seres são parceiros nossos, fazem par com os nossos ideais, se acomodam, é como, sabe, um colchão gostoso, um sofá bom, uma caminhada boa, uma relva macia, um perfume, né? São coisas suaves. Sim, viu, Natália? Que grande percepção. Os laços de sangue, olha, diz ele aqui, não estabelece necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, pois o espírito existe antes da formação do corpo. É isso que nós precisamos entender. Por que eu entro naquela família que eu sei que há dificuldades? É isso que eu preciso aprender e aplicar no meu cotidiano. Aquele ser vem trazer dificuldades, eu vou viver dificuldades. Não é um parentesco espiritual para mim. É alguém que eu preciso reencontrar para sanar, né? Dívidas muito fortes em nossa história, senão não estaria em nossa porta, não seria colocado de alguma forma, né? Nosso querido Chico Xavier sempre fala isso. Toda pessoa que chega até nós, ou todo acontecimento, ele vem enleado, né, num papelzinho, né, direcionado a nós, escrito perdão, é para perdoar. E perdoar não é eu te perdoo, não é falar isso, é cuidar daquele ser, é dar amor àquele ser, é fazer completamente diferente do que fez no passado. E nós somos, como é que eu sei que é um parentesco apenas corporal? Porque nós somos arrastados a um comportamento antigo que a gente nem reconhece na gente. Você se pega em susto, nossa, você não quer ver a pessoa, você esquece da pessoa, você, né, quer pôr a pessoa longe de você, você se alegra até com os males que lhe acontecem, com as dificuldades, né? Vem o pior de você naquela direção. Pode ter certeza que esse sentimento, como ele diz aqui, né, do seu espírito com relação à família consanguínea. Não há espiritualidade, não há simpatia, não há conquistas feitas. Ao contrário, há lutas armazenadas naquele inconsciente. Por isso que ele veio de uma forma até deformada. Às vezes vem na figura do patrão, no trabalho, em alguém que é parceiro seu e te boicota, e te corta, e não vê seus talentos. Dentro do lar, alguém que vem, sabe, apontar só defeitos. É natural que tenhamos defeitos, todos temos, estamos evoluindo, crescendo, mas este ser só vê os defeitos, não vê qualidades. Né? O parente do parentesco espiritual, ele cobre os defeitos, porque o amor cobre a multidão de pecados, como se diz, né? E ele fala de um lugar amoroso de correção. E o outro sente, acolhe, vai olhar para aquilo com verdade. Né? Não é uma acusação. Você percebe até quando um irmão fala com você, acusando sempre. Ou uma pessoa do seu convívio acusando, ninguém me busca, você é isto, você é aquilo. É acusatório, é um tribunal instaurado dentro da alma. E ele quer justiça. E a gente precisa entender que é um julgamento interior em andamento. E a sentença foi: acolhe agora este aparente culpado, porque ninguém é culpado sozinho. Né? Todas as coisas acontecem dentro de uma dinâmica entre dois seres, no mínimo. Né? Quando um ser, um assassino em série, por exemplo, vamos bem longe, né? Um assassino em série que mata pessoas desconhecidas, que tem uma enfermidade grave, psíquica, emocional, ele fez do mundo não o seu parente espiritual, mas corporal, e vê em todo mundo um inimigo que pode ameaçá-lo. Né? Então, vamos lá caminhando. Ele diz aqui também no 8 que os espíritos que encarnam a mesma família, sobretudo como parentes próximos, são muitas vezes espíritos que simpatizam.
unidos por relações anteriores que se traduzem pela mútua afeição durante a vida terrestre. No entanto, pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem em seu antagonismo na Terra para lhes servir de prova. As verdadeiras ligações de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após suas encarnações. Segue-se, pois, que dois seres, filhos de pais diferentes, podem ser mais unidos que dois irmãos de sangue. Eles podem se atrair, se procurar, se divertir juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem se rejeitar, o que, aliás, se vê todos os dias. Problema moral que somente o Espiritismo poderia explicar pela pluralidade das existências. E aí entrou, então, no estudo das famílias. Né? Então, observa a sua família. Você tem observado sua família, os seus afetos? Esse trabalho é para isso. Nós vamos continuar depois com Santo Agostinho na próxima quinzena. A gente fez aqui um fechadão, porque todos estão falando a mesma coisa. Né? Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra. A gente conversou sobre tudo isso no penúltimo encontro. Aí, Aninha, para você, perguntas, alguém colocou mais alguma coisa? Oi, irmã. Como é difícil, né? Quando a gente escolhe aí nascer numa família e as questões da afinidade nem sempre são tão favoráveis, né? Como realmente entender que é um desígnio de Deus, entender que é uma experiência necessária para a nossa alma de aprendizado. O Espiritismo, ele traz essa responsabilidade com muito carinho para nossas vidas, né? Do quanto a gente precisa olhar para isso. Ó, a gente tem ao vivo aqui acompanhando a gente e trouxeram algumas perguntas, sim. Vamos lá? Vamos. Adelir Mota, boa tarde, sou de Santa Catarina, gratidão. O superfã Antônio Luiz Souza, boa tarde, paz e luz para todos, de Guaxupé, Minas Gerais. Ana Cláudia Lira, ela é de Jundiaí, São Paulo, está dando oi. Eulina Balseiros também. A nossa querida Lila Mancini, nossa dona Rose Mancini, está aqui dando boa tarde. A Carmen Barcelos trouxe a seguinte frase: afinidades e conflitos com o tempo, logo percebemos as dificuldades como nos desafiam. Eis a tarefa. Carmen, de Porto Alegre. A Isabel Cristina Barbosa está dizendo gratidão. O compartilhador Roberto Carlos Ferreira, gratidão por compartilhar. Ele também está aqui com a gente, dando boa tarde, abraços de Mogi Guaçu, São Paulo. A Franciele Cabral, quando sentimos certa rejeição e pouca força para ter simpatia da parte da família do marido. Então, ela está perguntando aqui, né? A Franciele Cabral. Quando sentimos certa rejeição, né? E pouca força, pouco estímulo na simpatia da família da parte do marido, como agir? E compartilhadora Rosa da Silva está dando boa tarde também aqui para gente. E aí, irmã, como é que a gente lida quando a gente está numa família em que a gente sente que a família do nosso companheiro não se esforça para ter simpatia? É difícil, querida Franciele Cabral, e questão importante para todos nós. Pode ter certeza que os laços, né, entre os cônjuges, né, os parceiros, os companheiros, as companheiras, né, seja o elemento masculino que possa estar fazendo a pergunta, vem dessa mesma história da unidade de você com os demais, né? E pode ter certeza que muitas vezes essa família sente essa mesma coisa, como se você olhar, ouvir essa família, talvez você possa até ouvir dela, não, é a Franciele que é estranha, que se afasta, que, né? A pessoa não vê o que está fazendo, ela não vem aqui, olha a acusação, entendeu? Sempre o processo de dor dentro desta relação, né? Nós temos aquele lindo romance de Ivone Pereira, gosto muito, né? Agora sumiu meu nome, mas o principal obsessor da personagem
e tem uma trilogia, né? O Cavaleiro de Números, Drama de Bretanha, o último volume, né? O primeiro, né? O último. Ela tem um processo de obsessão cruel, né? Que aquele anjo protetor dela que vem conduzindo ela através de várias vidas está ali ajudando, e ela vem com a missão da mediunidade, né? E o que acontece? Ela não consegue dar o passo. Por quê? Porque né, no Cavaleiro de Números, que é o anterior, né, o filho dele se suicida devido a uma inconsequência, a laços inconsequentes que ela manteve, né, sem amor e pensando só em si, porque ela casa-se com ele, mas não consegue conviver, porque não era a pessoa, na verdade ela vai aprendendo a amar ao longo de várias vidas, né? E o obsessor dela era o pai deste suicida. O pai e a mãe, a família, não era nem ele. Olha que lindo, né? Ele, o responsável, que daí ela larga dele para viver com um outro ser, ele ora, tem uma peça linda no romance, que ele ora pedindo para receber ele como filho e poder reparar tudo que ele trouxe de amarguras e dificuldades, e o espírito vai reencarnar como filho deles. Né? Com o filho dele, com outra pessoa. Né? Então, uma pessoa que pediu estar com aquele que ele feriu outrora. Será uma relação fácil? Eu te pergunto, Franciele. O que sentirá essa família, que também pode estar tudo em volta, né? Que foi o caso desse avô e desse pai. Eles estavam encarnados no mesmo lugar, em lugares diferentes de um mesmo país, e fazia o processo obsessivo de encarnado para encarnado, de tamanha dor pelo filho ter se perdido, se jogado no abismo, né, por causa dela. E ela pagou um preço alto de mais de uma vida em torno disso. Então, você veja, aí reencarna. O que vai acontecer? Estranhamento, distância, temor. Vai acontecer de novo ou não vai? Entendeu? São relações temporárias para se ajustarem dessa vez. Então, o que a gente traz como palavra que a gente aprendeu com o Espiritismo? Né? Nosso Chico Xavier sempre ensinou isso de uma forma linda, os espíritos comunicantes, Emmanuel, André Luiz, com grande forma, colocá-los em sua mente, né? E fazer uma meditação, uma oração, comungar na comunhão, na casa espírita que você vai, que é importante ir à comunhão, como a gente conversou sobre Kardec, né? A comunhão é a coisa mais importante da religião, né? O Espiritismo não é uma religião, mas tem a religião do Espiritismo, que é a comunhão. Né? E ali na comunhão, você observa, traga eles na hora do passe, você vai receber o passe, pense, jogue. Na hora da meditação, sempre se termina com uma prece, a reunião. Pede aos mentores e aos protetores daquela casa espírita que você frequente, que amanhe no coração que você não é mais a mesma pessoa. Né? Eles também não são, estamos todos progredindo, e se aproxima pela mente, pelo emocional, sabe? Primeiro no campo, porque o pensamento é veloz e ele, sabe, não pense mais nisso. Lembre-se, é laços consanguíneos, é difícil o relacionamento, está escrito no Evangelho, até Jesus passou por isto, né? Os irmãos, já que tinha perdido o espírito, por amor foram lá tentar retirá-lo. Claro, não quero que ele morra, a mãe também, não é? Porque estava ameaçado. Os judeus já estavam perseguindo neste momento, né? Ele ia passar pela crucificação, então eles estavam tentando impedir, né? Mas ele, então, dali nasce a família pelos laços espirituais, que será a família pela regeneração. Aí seremos todos espirituais, não haverá. A consanguínea será tornar-se-á espiritual. A família consanguínea, Franciele, ela é um resultado de erros nossos de vidas pregressas para os acertos futuros. Então, às vezes você vê aquela mulher humilde, a gente vê muito isso no povo, humilde, singela, suportando situações agruras tão difíceis, mas ela sabe por que ela está fazendo aquilo. Tem um conto do irmão X maravilhoso, né, que encontra uma pessoa nimbada de luz, né, no grande astral, lá, trabalhando no meio, né? Aí fala, sabe quem fui eu? Aí conta. Fui uma mulher sozinha, tive 4 filhos com deficiências físicas e mentais, criei eles sozinhos, me arrastei como pedinte pelas ruas. A custo de um sacrifício imenso, ela reorganizou 4 seres que ela tinha desequilibrado. Então, quando terminei, eu me vi assim.
Olha, renúncia, trabalho, conquista. É lindo. A gente não quer sofrer isso, Franciele. A gente fica, Franciele, né? A gente não quer sofrer uma unha, a gente não quer, sabe? Nossa, a gente está muito, muito longe, às vezes, dessas verdades eternas do Espiritismo, mas são elas que nos fortalecem e nos dão suporte para as situações adversas, sem que a gente mexa em nosso equilíbrio e continuemos nosso caminho. Né? Nosso caminho é incólume. É você, Deus e Jesus. Né? Suas tarefas, suas coisas, e eles terão o tempo dele. Né? O tempo deles. De rever você, eles passarão por isso também. Você já está revendo ao fazer essa pergunta. Linda, linda, parabéns. Vamos crescendo. Mais alguma coisa, Aninha? Passo a palavra para a apresentadora Ana Ariel. Pois é, a gente está aqui nos minutos finais, né, irmã? E pensar que quanto mais a gente se joga de cabeça nas relações familiares, nas relações carnais, naquelas pessoas que Deus colocou como irmãos sanguíneos, né, como pais, madrastos, padrastos, nossos membros da família mais próximos, do quanto é desafiador e importante, do quanto, apesar de ser tão desafiador, quanto crescimento, né? Por que Deus permite, às vezes, relações familiares de violência, de dor, e do quanto aquilo não fugir da situação e enfrentar, vivenciar aquela experiência até o fim, vai nos trazer crescimento. Né? E isso é visto sempre como se submeter. E não é se submeter, é só viver a experiência com verdade. A gente não está aqui de forma nenhuma fazendo apologia para uma mulher, ainda mais nesse momento do século XXI, né, que aumentou tanto o índice de violência doméstica em função da Covid. A gente não está de forma nenhuma fazendo apologia para uma mulher suportar uma situação de violência. O que a gente está trazendo é, uma vez que você está segura, olha para isso, né, como espírito eterno, qual foi sua construção? Né, olhar que essa relação filial, essa relação conjugal, ela também é parte do seu aprendizado de alma, de crescimento espiritual. Então, só aqui para falar para esse público, né, irmã, que de forma nenhuma tem uma apologia aí de que a gente deveria se submeter, mas sim que é uma experiência importante, né? Não viver a violência, mas pós a violência, olhar qual é a sua construção, né? Por que você precisou se fortalecer através da dor? Por que você precisou se fortalecer através da perda? Para na próxima vida, até nessa, dar valor às grandes famílias, dar valor às pessoas que te honram, dar valor às pessoas que te amam. Irmã, a Natália respondeu o seguinte: e uma mãe que rejeita o filho recém-nascido e o trata diferente dos outros a vida toda, e hoje, depois de 60 anos, ainda o julga por chorar demais quando bebê? Quantas contas há entre eles, né? Então, como que lida, por exemplo, com uma bisavózinha, uma vozinha que fala da filha desse lugar? Querida Ana, vamos continuar na semana que vem. É a Natália, né? Ah, Viu, isso. Natália? E a Vamos falar Jacira da semana Costa que também, vem. só se já quiser deixar guardadinho, tem a Natália e a Jacira da Costa. Passo por momentos difíceis, tive relações que me assustaram, esses momentos são de cura, não do corpo só, mas espiritual e mental e familiar e de amigos. Como o corpo fica pequeno quando saímos, né, de uma situação, um sorriso de equipe médica, saindo do bloco. Então ela está aqui trazendo também. A gente podia, então, na semana que vem, ouvir a Jacira e a Natália. Né? Então, daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias, a gente continua desse lugar, tá bom? Não Uma pode linda esquecer, prece, muita paz. Viu, queridas? Então vamos orar com fé, com alegria, até pela compreensão que a doutrina traz para nós, né? Eu acho assim que vamos conversar sobre essa apologia da violência, porque a gente às vezes cai nos ganchos assim da mídia, da ideologia perigosos, muito perigosos, né? Sim. Para Não, por isso nós. que eu fiz questão de dizer Esquecemos que a de irmã não ver. estava falando disso, né? Não, nem ninguém, eu acho que pensou, Ana. Eu acho que a violência que eu recebo é a violência que eu tenho. É isso que nós precisamos entender. É a violência que eu semeei. Senão eu estou na vítima de novo. Coitadinha de mim, que vitimei, que o outro... Né? A gente sempre conta a história que você pode correr, você tem pernas, né? Tem caminhos para você não deixar, né, isso. Então, tem uma relação aí e outra. Vamos falar disso a semana que vem, porque é muito importante para a gente não ficar preso nessa ideologia aparentemente sábia, né? Porque, na verdade, não tem esse parágrafo maravilhoso da minha busca interior do que o universo me traz. Vamos orar
Deus nosso Pai, de Cárita, porque Cárita sofreu violência das violências aos 13 anos ou 15, amarrada, né, a uma cadeira incandescente de ferro, né, nua. Uma coisa assim, visceral, violenta, no circo em Lyon. Porque Roma tem, né, e tem até hoje lá em Lyon, em França, o circo romano. Então vamos fazer a prece 4 dela. minutos para oração. Beijinhos, gratidão. Vamos orar. Então vamos pedir a Cárita, a caridade, para trazer o discernimento interno bem bonito dentro de nós. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, ela escreveu. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos ao poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e bendita imagem. Levemos então Cárita e a luz de Cárita sobre nós, nos lares em conflitos, nos desafetos ali pelas reencarnações, por ordens consanguíneas, que caia sobre todos a esperança, que saibamos nós que as escolhas foram feitas por nós, tivemos livre-arbítrio, buscamos novas referências. Ó Pai, desce, Senhor, sobre nós essa doutrina benigna de uma fé raciocinada que nos explica o presente pelo ontem e nos joga no futuro pelo hoje e pela nossa capacidade de vencer tudo que há para ser vencido. Eu venci o mundo, disseste ao Cristo amado. Nós queremos também, de alguma sorte, Senhor, vencer o mundo em nós, para que saibamos, Senhor, pagar o mal com o bem, a violência com a mansidão, a conversão dos ímpios e impiedosos em seres caritativos e amorosos. Ó Deus, vibramos pela família em espírito e pela vitória do espírito sobre a matéria, a vitória do coração sobre a ausência, o vazio, o nada e o frio de todas as relações sofridas e amarguradas. Vibramos, vibremos, vibremos e vibramos amor em direção a esse universo das famílias, dessa nossa pátria do Evangelho. Amém. Amém. Amém muito. Sereis reconhecidos por muitos se amarem. Um beijo. Gratidão.